E como o resto do mundo, o Rio Grande do Norte sente hoje as mudanças geradas pela globalização. E a Copa de 2014 é mais um fator para consolidar a vocação internacional da capital potiguar. O evento promove novas oportunidades de trabalho que dependem de boa qualificação profissional, como, por exemplo, saber falar mais de uma língua estrangeira. Aqui comigo, Virgínia Balau, que é pedagoga e faz parte do programa de uma escola bilíngue em fase de implantação aqui em Natal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A cidade de São Paulo está aqui para a implantação dessa escola, não é isso? Exatamente. Eu estou aqui acompanhando a implementação da escola Maple Bear Natal. Né? Muito bem. A gente ouve sempre falar em bilinguismo, né, dessa aptidão que se pode desenvolver desde a infância, mas o que é que representa? O que é que significa bilinguismo? Então, bilinguismo significa você ter capacidade de pensar, de agir, de refletir em mais de uma língua, né? Então, o monolíngue só consegue um referencial da língua materna. Independente de você ter um pai ou uma mãe de outra língua estrangeira. Sim, não. Você pode ser só brasileiro e ser bilíngue. Exatamente. Contra a língua. É isso que está acontecendo, inclusive, muito com os brasileiros, né? Nós temos uma população, um menor número de pessoas que têm famílias bilíngues, mas eles têm frequentado escolas que fazem justamente a educação bilíngue, né? Que vai formar mentes bilíngues, uma verdadeira identidade bilíngue. Então, não é simplesmente ensinar uma língua estrangeira. Não, então, a diferença não é simplesmente, porque eu não vou aprender só inglês, eu vou aprender a estudar, pensar em inglês, no caso, né? Nas escolas Maple Bear. Ele aprende geografia em inglês, aprende matemática em inglês. Exatamente. Outras disciplinas também. Exatamente. E algumas escolas, como por exemplo a Maple Bear, ainda se vale da longa experiência canadense, né, que tem um bilinguismo inerente. Então a gente pode também usufruir de metodologias de países que têm o bilinguismo muito mais estudado e muito mais desenvolvido que o nosso. Agora, qual é a vantagem de se introduzir uma educação bilíngue na criança desde cedo? Então, primeiro... Qual é o melhor momento? O mais cedo possível. Então, nós começamos com 2 anos, as escolas Maple Bear. Por quê? Porque está realmente provado por pesquisas científicas que há um aprendizado do ponto de vista da linguagem muito melhor, da pronúncia, mas não só isso, é muito mais fácil para a criança aprender a pensar nessa segunda língua. Ela adquire tanto uma fluência, digamos, oral, como uma fluência de pensamento e de aprendizagem. Além disso, há muitos estudos que indicam que as crianças bilíngues acabam tendo um aproveitamento cognitivo melhor. Isso tem... Agora, na cabeça da criança, como é que funciona? Alguns estudiosos dizem que é como um jogo na cabeça delas, que ora ela está numa língua, ora está na outra, e que aquilo é como se fosse um jogo. A mente da criança não tem uma divisão, né? Então, para ela está falando como eu estou falando com você, e eu estaria falando com uma criança, eu mudaria o registro. Ela muda de língua, isso. Então, se ela está falando com a professora, né, que fala inglês, ela fala inglês. Depois, se ela estiver com a mãe, com o pai ou com outra pessoa da escola que fala português, ela fala português. E a facilidade é incrível. É incrível, é com uma naturalidade, né? E é isso que é a diferença de você estudar inglês e estudar em inglês. Porque você adquire o que a gente chama de mentes bilíngues, né? Que podem transitar nessas linguagens, nessa diversidade, né? E nessa cultura. E aí vem o bilíngue, pode usufruir melhor de diferentes culturas. Muito bem, obrigado pela presença. Virgínia Balau, que é pedagoga, conversando conosco um pouquinho aqui sobre bilinguismo. Muito obrigada, eu que agradeço.